Boa noite a todos. Eu agradeço imensamente por estar aqui à frente falando com vocês. E o tema que me foi proposto é o maior profeta. É um texto de Caio Bachuto. Eu sei que talvez não seja um nome tão conhecido, né? Até por meio espírita, confesso, não é, talvez atualmente, um nome tão fácil de ser lembrado. Mas Caio Bachuto foi talvez um dos primeiros divulgadores da doutrina espírita, e ele fez isso lá em São Paulo, bem no início do século passado, né, 1920, 1930, bem nos primórdios aí, né, talvez da caminhada de Chico Xavier. Caio Bachuto, naturalmente, que diferente de mim agora, na época dele não era tão simples falar sobre esse tema, né? No tempo dele, falar sobre espiritismo, né, imagine que, estou falando de 100 anos atrás, não era tão simples, né? Havia muito misticismo, preconceito, coisa que talvez eu vou tentar, de alguma forma, abraçar aqui com vocês. Vou tentar passar com vocês de tal forma que a gente possa explorar um pouco sobre o espiritismo, uma forma de desmistificar algumas coisas. No texto de Caio Bachuto, lógico que ele vai falar do maior profeta, e é uma coisa que a gente vai descobrir juntos quem é o maior profeta. Primeiro, vamos falar sobre o que é ser um profeta, e depois entender por que é o maior, né? Então a primeira reflexão que eu começo é a gente pensar um pouquinho como que a gente faz a nossa vida nos dias de hoje para algumas coisas. Primeiro, quando a gente vai, por exemplo, procurar um médico, procurar um dentista talvez, mecânico do nosso carro, qual a maneira que a gente faz, né, geralmente a maioria das pessoas fazem para ir atrás disso? As pessoas talvez peçam indicações, né? Então, preciso de um médico, olha, fui bem atendido por esse rapaz, vá até ele, fale que eu recomendei você, né? Ele me atendeu, me deu muita atenção, olhou o meu caso, com carinho, me pediu exames. O mecânico, poxa, ele olhou meu carro, ele gastou um tempo olhando. Então são serviços, situações tais que a gente passa em que a gente quer que o próximo passe pela mesma situação boa que a gente passou. Você não costuma recomendar quem não foi bom para você. A mesma coisa, se a gente parar a pensar, por exemplo, eu não quero estabelecer uma discussão aqui, mas como é que a gente faz, por exemplo, com um político? A mesma coisa, a gente vai fazer uma pesquisa sobre o histórico dele, o que ele fez, o que ele propôs, como ele fez a caminhada política dele até chegar ao ponto, porque no fim do dia ele vai representar nós perante o Estado, a cidade ou mesmo o país. E com o profeta, como é que funciona? Primeiro, o nome talvez não seja tão atual, né? Profeta, mas a gente vai descobrir um outro nome para ele hoje, né? Quem que é o profeta dos dias de hoje? Mas era a mesma coisa. Então, para um profeta, a situação era a mesma. Era através dos frutos que a gente reconhecia se era uma boa árvore. Palavras do próprio Cristo. Através das atitudes, das escolhas que esse ser faz, é que a gente saberia se é uma boa pessoa ou não. E assim hoje é exatamente a mesma coisa, né? Qual que era a missão de um profeta? O Livro dos Espíritos traz as seguintes respostas para a gente: um enviado de Deus para instruir os homens e revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Bom, apareceu uma palavra que eu acho muito importante de levá-la aqui hoje: instruir. E é uma casa espírita em que você está, que além do tratamento que você faz, é também um ambiente para você se educar. É também um ambiente para você ganhar conhecimento. E quando você ganha conhecimento, o misticismo começa a ficar de lado. Ele já não faz mais sentido. Você passa a entender coisas que talvez o que é oculto, como está aqui falando, não passa a ser mais oculto. Passa a ser transparente para você. E aí você começa a entender. Então, como fala assim, naquela época de Cristo, o profeta tinha essa missão: levar informação às pessoas. E principalmente voltado para questões de mistérios e verdades que eram do mundo espiritual, né? Que eram da vida espiritual. Agora,
Como eu falei no início, dado aquilo que a gente conversou sobre os frutos, sobre ser uma boa árvore, né? Uma boa árvore não pode dar maus frutos. Cristo faz essa parábola, né? E nem uma árvore ruim, uma árvore má pode dar bons frutos. Então, uma boa árvore, bons frutos naturalmente. Como que isso ocorre, né? Qual que então é a característica de um verdadeiro profeta? Qual é o caráter, né? O verdadeiro profeta é um homem de bem e inspirado por Deus. Novamente eu resgato isso no livro dos Espíritos. Pode ser reconhecido por suas palavras e por suas ações. Olha a parábola do Cristo aí embutida, né? E ele termina dizendo: Deus não pode se servir de um mentiroso para ensinar a verdade. Parece meio óbvio, né? Então, assim, Deus vai confiar naqueles homens que já são mais esclarecidos, naqueles que são mais instruídos para passar a sua palavra adiante, né? Agora veja que interessante. Deus vai usar os homens para isso, né? Ele é inspirado por Deus e um homem de bem. Ok. Epicuro, que é um filósofo grego, né, ele dizia que caráter, só para a gente poder contextualizar aqui com essa palavra e não ir embora sem entender exatamente o que é isso, é aquilo que você faz quando ninguém está vendo, é aquilo que você faz no escuro, que é justamente quando você não precisa de máscaras ou qualquer outra coisa para ser você mesmo, né? Eu sei que a sociedade muitas vezes acaba nos colocando, desafiando, vamos dizer assim, a algumas máscaras, mas hoje a gente vai talvez conversar um pouco sobre como a gente faz para se livrar delas. Aí eu vou falar para vocês, eu vou introduzir um termo que é a mediunidade. E a gente vai começar a esclarecer de que o profetismo bíblico era simplesmente o uso da mediunidade. Então, a gente vai fazer uma ligação agora. O que você conhecia isso como profetismo, e até algumas religiões ainda usam esse termo, né? Aqui no Centro Espírita você vai entender como mediunidade, tá? Eu sei que, por exemplo, eu tenho familiares que são da congregação cristã no Brasil e até brinco com eles, é tudo igual, né? Eles usam outros termos, mas no fim do dia é a mesma coisa. Então eles falam justamente que seus filhos profetizarão, que inclusive é um trecho da Bíblia, né? E eles falam sobre profetizar. Uma vez eu perguntei isso para um sobrinho meu: como é que é esse negócio de profetizar? Olha, numa reunião que a gente faz, né, que ele chama de reunião mediúnica, naturalmente, uma reunião que ele está lá, uma das pessoas é inspirada por Deus e faz uma comunicação. Poxa, que interessante, é igualzinho ao Centro Espírita. Nós temos aqui reuniões mediúnicas em que a gente também se reúne e, em nome do Cristo, nós pedimos essa permissão para poder fazer essa reunião, e nesse momento acontece uma transmissão de uma mensagem de diversas formas. Pode ser escrita, pode ser falada, pode ser até pintada. A gente vai falar aqui. Então, como eu disse, no fim do dia é a mesma coisa. E aí não faz sentido ter conflito, né? É uma coisa que é importante de refletir a respeito. Nós não estamos aqui contra nenhuma interpretação ou contra nenhuma religião, pelo contrário. A religião é justamente o que faz uma conexão com Deus, e cada um tem a sua. Não cabe a nós impor religião a nenhum. Emmanuel, aquele que era o mentor espiritual de Chico Xavier, ele escreveu uma coisa mais ou menos assim, ó, que ser médium é ser intérprete do pensamento das esferas espirituais, né? Então, é uma responsabilidade do médium, né, fazer essa comunicação com o plano espiritual. Chico Xavier, a gente vai falar um pouquinho dele, fazer isso muito bem. Ainda falando sobre mediunidade, ela é tão antiga quanto o mundo, né, e não é um privilégio. Uma coisa bem importante a gente falar aqui, e já faz parte do nosso plano de desmistificação, parte 1, é que o Espiritismo, né, a doutrina espírita, ou mesmo Kardec, nenhum deles inventou o plano espiritual, ninguém inventou a mediunidade. Tudo foi codificado por Kardec e colocado nos livros, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo isso foi condensado
através dos espíritos, e Kardec foi apenas o quê? Um intérprete. Ele não era um médium. Ele apenas reuniu esses textos todos e colaborou na organização desse trabalho. Quem teve a oportunidade de ver o filme sentiu lá mais ou menos como é que ele fez. Ele era um cético. Ele não acreditava naquilo. Em nenhum momento ele chegou, não era aquela pessoa que estava dentro do escritório e que teve uma brilhante ideia e falou, poxa, vou escrever aqui uma... Não. Ele era um homem prático. Ele ouviu dizer, falou-se sobre as mesas girantes, e lá ele foi investigar, depois de muita resistência, depois de muito se esbarrar nele. Deus deu essa faculdade aos médiuns para que eles ajudem na propagação da verdade e não para que façam dela um comércio. Outra coisa aqui bastante interessante. Então, primeiro é a propagação da verdade. O compromisso da doutrina espírita sempre é com a verdade. A gente pode talvez não saber, não ter a resposta, mas em nenhum momento a gente vai inventar uma. A doutrina espírita, ela propõe uma reflexão sobre as leis divinas, sobre tudo que foi trazido, né? Tanto nos tempos de Cristo, como até antes, nos tempos de Moisés, e naturalmente oferece os livros de Kardec como uma leitura, ou uma releitura de tudo aquilo que já havia sido trazido. Então a questão da verdade é íntima com a doutrina espírita, e que não façam dela um comércio, que é o que infelizmente ainda acontece. Algumas pessoas equivocadas, alguns médiums equivocados, fazem de suas habilidades um comércio. E não é exatamente para isso que Deus deu a mediunidade para nós, né? Para que a gente use ela de uma outra forma. De tal que o desinteresse deve ser uma das qualidades essenciais do médium, assim como a modéstia e o devotamento. Modéstia, devotamento, desinteresse. E antes eu falei sobre comércio e de que não é um privilégio. Ser médium não é um privilégio. Ser médium, se você é, e eu tenho, assim, arrisco dizer que muitos aqui são, de forma ostensiva, escutam, veem, né, ou sentem espíritos, isso é uma oportunidade para ser trabalhada. Isso não é um privilégio para ninguém. Se nós recebemos isso de alguma forma, alguma coisa deve existir por detrás disso para que você esteja aqui hoje na Casa Espírita me ouvindo, eu como instrumento aqui apenas, né, trazendo algumas coisas que não sou eu que escrevi, foram escritas e eu estou apenas trazendo para vocês um breve resumo, mas é importante que você se eduque se você está nessa condição. É por isso que você está na Casa Espírita, é por isso que você está aqui conosco. Então, qual que é o objetivo da mediunidade para a gente talvez fechar esse ponto? É uma missão escolhida pelas pessoas antes da reencarnação. Vou fazer uma pausa aqui primeiro. Pô, Eugênio, como é que é esse negócio? Quer dizer que então eu escolhi isso antes de chegar aqui? Bom, se é a sua primeira vez aqui na Casa Espírita, bem-vindo. Naturalmente que a gente precisaria fazer um belo apanhado dos livros espíritas, né, e da obra de Kardec e das demais obras que são adjacentes a ela, para compreender isso. Mas o processo de reencarnação, o que eu posso dar spoiler para você agora é isso. Nós fazemos parte, né, de uma família espiritual que, por necessidade, estamos aqui na Terra. E para chegar até aqui, existe todo um planejamento por detrás. De tal forma que você vem para cá para não perder tempo. Para que você venha para cá para justamente curar as suas dificuldades, curar os seus problemas. Que você, através do relacionamento dentro da sua família, dentro do seu meio de trabalho, aqui na própria Casa Espírita também, por que não? Que você tenha a oportunidade de estar aqui, aproveitando esse momento para aprender e para evoluir. Então, em breves palavras, essa é a ideia do planejamento reencarnatório. Quem teve a oportunidade de assistir o filme Nosso Lar, já é um filme que já tem algum tempo, é bem tratado isso lá. André Luiz, que é o personagem principal, ele é recebido numa família. E a matriarca dessa família, ela está justamente se preparando para uma reencarnação. E ela lá explica, né, qual que é o objetivo da reencarnação dela. Então ela já de antemão, no plano espiritual, já tem noção
daquilo que vai acontecer com ela. Entenda que, como foi falado aqui na prece de início, não é um caminho reto, não é um trilho de trem. São várias possibilidades em que as circunstâncias da vida vão colocar a gente em contato com aquilo que a gente precisa cumprir nessa vida. Aquela ideia de que o bandido nunca nasce no deserto é bem verdade. Porque ele precisa ser colocado de frente para os desafios dele, de tal forma que ele tenha chance de curar-se, de compreender, de aprender e evoluir. São os intérpretes entre os espíritos e os homens. Olha que palavra importante. Intérprete. O médium é um intérprete. O médium não tem mérito. No filme de Kardec, inclusive, tem um trechinho que fica bastante interessante, em que uma moça começa a exigir de Kardec, eu estou dando spoiler para quem não viu, desculpa, tá? Mas uma moça começa a exigir dele o nome dela no livro. Naturalmente isso é possível acontecer, né? A gente ainda está aprendendo uma série de coisas. E ela queria o mérito dela. E ela não era só instrumento, ela só era o meio de unir a espiritualidade com a caneta e o papel. Essa faculdade é dada para seu próprio aperfeiçoamento. Como eu disse, se você hoje, de alguma forma, está passando por isso, é a chance que você tem de estar aqui na Casa Espírita, abraçar essa causa e compreender um pouco melhor. Quanto mais você nega isso, mais dificuldade você tem, porque você entra no âmbito do misticismo e das dificuldades que te levam a justamente não compreender o mecanismo e as coisas saem do controle. Você perde o controle da situação. Quando você se instrui, você pelo menos tem a oportunidade de tomar decisões a respeito, porque no fim do dia, você tem o que a gente chama de livre-arbítrio. A escolha é sempre sua. Você vir à Casa Espírita é bastante importante. Você tomar o passe é muito importante, mas mais importante que isso é você se instruir. E eu vou um pouquinho mais longe. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que ser espírita. Em nenhum momento eu disse isso. Inclusive, eu estou parafraseando Divaldo Pereira Franco. Ele fala isso. Uma senhora chega para ele e fala: Divaldo, meu marido é excelente, mas ele não é espírita. E ele devolve para ela dizendo: mas por que você quer espírita se ele é excelente? Então entendam que a felicidade não passa necessariamente por dentro de um centro espírita. Você pode vir aqui sim se instruir, você pode vir aqui fazer tratamento, fazer caridade, tem uma série de coisas, atividades que o centro espírita tem, mas você não assina nenhum contrato, não tem nenhum vínculo com a casa, você também não pagou nada para estar aqui hoje. Se você quiser fazer isso de bom grado, não tem problema nenhum. Naturalmente a casa vai precisar, é óbvio, tem luz elétrica, tem água, tem uma série de coisas que a casa precisa de oferecer, algum conforto. Mas isso é voluntário. Então, você, ao se instruir, e olha, outra coisa importante, os livros todos que eu estou citando aqui, né, que eu já falei deles, a obra de Kardec, são todos gratuitos. Você pode sim contribuir comprando os livros aqui na livraria, ou mesmo pela internet, de alguma forma você está contribuindo, né? Mas se você quiser simplesmente baixar pela internet, está tudo gratuito, tá? Você não precisa disso. Então, a doutrina espírita, ela é acolhedora nesse aspecto, de tal forma que você tem uma abrangência de conhecimento e oportunidade de se esclarecer sem custo, de tal forma que chega gratuito, assim como Cristo chegou de forma gratuita lá para os discípulos, né? E que hoje compõe a base da nossa doutrina. Falando sobre a importância da mediunidade, eu vou resgatar um dos maiores ícones do Espiritismo, que é Chico Xavier. Acho que passar por uma palestra que fala sobre mediunidade, e eu vou falar dele, né? Talvez eu teria dificuldades quando retornar ao pátria. Mas Chico foi um tremendo psicógrafo, né? E a mediunidade dele era até mais ampla do que isso, mas o próprio Emmanuel, né, direcionava Chico Xavier a escrever os livros. Isso foi um tremendo desafio para o Chico. Logo no início, quem assistiu o filme, né, novamente eu vou sempre citar os filmes aqui, que acho que são uma maneira mais, talvez em 2 horas você tem uma absorção de conhecimento a respeito da biografia, né, no caso do Chico, do André Luiz, ou do Kardec agora, então vem mais facilmente. No filme do Chico, ele é bem pequenininho ainda, né, ele perde a mãe volta para a pátria espiritual,
E ele ali pequeno, tentando entender tudo aquilo, com a dificuldade, naturalmente, com a crença que tinha na época, com o padre. E toda aquela situação, toda essa coisa que aconteceu, até que chega Emmanuel para ele. E começa a orientar ele de tal forma que ele se encaixe a poder ser um dos maiores divulgadores da doutrina espírita. Chico, então, escreve mais de 400 livros. Imagina que ele escrevia 5, 6 livros num ano só. Eram muitos livros. E assim, eu acho honestamente, eu com 40 anos hoje talvez tenha que correr para poder ler os 400, se eu tiver essa ideia, né? É necessário fazer uma seleção. Porque assim, é muito vasto e os temas não se repetem. Tá? Tem temas muito complexos nos livros de Chico. Mas voltando, através da psicografia de Chico, além da divulgação do Espiritismo, que foi talvez a principal parte da contribuição dele, tiveram casos muito interessantes, e eu não sei se é de conhecimento geral, mas na década de 70, teve um juiz lá em Goiás que usou 2 cartas do Chico, psicografadas, para absolver pessoas. Por um acidente, eu lembro de um caso pelo menos, não sei se acho que tiveram 2, do mesmo juiz em Goiás. Um dos casos, 2 garotos estavam brincando com uma arma, né, a famosa roleta russa, e o disparo acontece. Esse rapaz que recebe a bala, ele desencarna, ele falece, e aí é todo um processo que ocorre, né, porque o rapaz que estava segurando a arma foi declarado culpado. Até que chega essa carta na mão do juiz. E o juiz declara, olha, não tem como negar que a carta é fidedigna. A carta realmente é autêntica. Né? Então veja que ele reconheceu que o rapaz então foi solto, né? Ele foi absolvido desse crime. Existem outros casos, tá? Quem pesquisar aí pelo Google, quiser colocar lá tipografia, alguma coisa, principalmente quem for da área do direito, é bem interessante olhar isso. Né? Existem outras técnicas que hoje já estão acontecendo também na área do direito, como por exemplo constelação familiar, só que é uma outra vertente que a gente pode explorar numa outra palestra. Mas o Chico, pensa, além dos livros, além dessa contribuição que ele deu, essas cartas que ele escrevia para as mães, que é um outro filme também que é retratado, né? Em que ele acalentava o coração de várias mães que perderam seus filhos de forma prematura, talvez, mas que o Chico de alguma forma levava luz para essas pessoas, indicando que a vida não cessava no túmulo, que a vida continuava, que o filho dessas senhoras que estavam lá junto dele estava vivo, só que não nesse plano. Era de alguma forma uma maneira da pessoa conseguir aceitar um pouco melhor esse tremendo trauma que é de uma mãe passar por essa situação. Uma outra coisa que eu acho interessante, eu quis trazer hoje aqui, que inclusive nós temos 2 quadros que estão aqui, ó. Esses 2 primeiros são quadros mediúnicos. Como é que é isso? Um médium, que novamente é um instrumento, é um intérprete, né? E esses 2 quadros foram feitos aqui, nesse salão. A dona Valdelice, uma senhora de mais ou menos uns 80 anos, eu estou falando do exemplo dela, mas tem vários, tá? Tem uma equipe de espíritos que acompanha ela, e ela então faz essas pinturas. Aí você vai perguntar, pô, Eugênio, mas qual que é o objetivo da pintura mediúnica? Que a carta estava lá, eu até entendo, porque absolveu uma pessoa, a carta que avisou a mãe que o filho estava vivo, os livros que o Chico escreveu ajudou a gente a estar aqui hoje, conversando a respeito dele, a respeito da doutrina. E os quadros? Vamos lá. Os quadros, eles têm o seguinte, quando a Valdelice esteve aqui a última vez, eu estava com uma pessoa da minha família comigo em casa, e eu avisei, olha, vai ter pintura mediúnica lá no centro, você quer ir? Poxa, adoraria. Então vamos lá. A pessoa não é espírita, mas não tem problema, veio aqui. E qual foi a orientação que nós recebemos? Olha, concentre-se no seu problema, concentre-se naquilo que está acontecendo com você e tenta se harmonizar com a casa. Então nós sentamos aqui, tinha uma área aberta, a Valdelice estava aqui com a mesa dela, com as telas, as tintas todas, e de repente pinta um quadro aqui, um quadro ali, as pessoas já saíam, já pegavam o quadro, esse aqui eu quero, esse aqui eu quero. E aí foi instruído a gente, falou, olha pessoal, geralmente o quadro que é seu, você vai saber que é seu. Era curioso porque não tinha briga. Ninguém ficava brigando aqui por causa de quadro. Né? E essa pessoa que veio falou, nossa, aquele quadro é meu. Tá, vamos lá. Fomos, pegamos o quadro, ela olhou, e eu falei, mas explica aí, o que você viu no quadro? Olha, eu não sei, mas é meu. Bom, vamos refletir um pouco mais.
O quadro era curioso, eram duas moças, uma olhando para a esquerda, uma olhando para a direita, uma pintura atrás de uma casa, umas cores muito fortes, intensas, e as duas moças lá, uma de costas para a outra. Poxa, o que será, né? E o tempo passa, essa pessoa levou uma foto do quadro para a sessão de terapia dela, aquela foto foram meses tratando aquilo, até que ela concluiu, olha, você percebe que tem uma moça feliz e uma triste? Eu não tinha visto isso. E, poxa, eu não reparei isso. Para mim as duas estavam normais, assim, não vi nenhuma diferença. Não, repara, a da direita ela está triste. E ela falou, bom, isso era eu mesmo. Então é eu que estava desenhado ali. Então veja que interessante. Além das próprias cores que são utilizadas para criar uma conexão com as pessoas, e aí nós temos também um trabalho que chama de cromoterapia, de curar as pessoas através das cores, o desenho chamou a atenção dela e fez com que isso contribuísse na sessão de terapia dela. Outro detalhe importante, não é porque você está na casa espírita que você pode abandonar qualquer tratamento, tá? O teu médico complementa o trabalho que é feito aqui. Então, não crie a ilusão de que você vai vir aqui ser tratado e vai abandonar a medicina tradicional. Não faça isso. Uma coisa complementa a outra. Então foi esse o trabalho interessante que foi feito, e ela justamente estava se curando de uma depressão. Então isso contribuiu de alguma forma para que ela pudesse evoluir no tratamento dela, através de uma pintura mediúnica. E os tais falsos profetas? Eles existem, né? Eles estão por aí. Olha, no livro de Kardec, inclusive Kardec, para algumas religiões, ele é um falso profeta. Eu digo mais, Jesus Cristo é um falso profeta para um grupo de pessoas. Sabe para quem? Para alguns grupos, são os judeus, os mais ortodoxos, mais tradicionais, né? Eles tinham uma outra visão, né? Então eles têm uma visão diferenciada do cristianismo. Mas eu já vou contar essa história, não pode adiantar não. Vamos falar primeiro dos falsos profetas. No livro de Kardec, no livro dos médiuns, tem uma história curiosa. Tem lá um médium que ele tinha na casa dele um ninho de pintacilgo. Pintacilgo é um passarinho, esse que está na tela. E num dado momento ele se dá falta do ninho. Poxa, cadê o ninho? Pergunta para a família, pergunta para os vizinhos, ninguém sabe do ninho. O ninho sumiu. Ele fica preocupado. Como ele era médium, ele teve a brilhante ideia. Quer saber? Eu vou perguntar para a espiritualidade. Vai na sessão mediúnica e invoca a mãe Pintacilga, a dona do ninho. Pasme. A Pintacilga foi lá falar. E ela fala, olha, fica tranquilo. Foi o gato. Não foi nem o vizinho, nem sua família. Foi o gato que derrubou o ninho. Mas os filhotes estão ali atrás do arbusto. Vai lá dar uma olhadinha. E ele foi lá e estava mesmo. Ele recolhe os bichinhos, tudo, mas a mãe Pintacilga desapareceu. Quer dizer, naturalmente, como ele evocou a mãe Pintacilga, ela aparece lá para falar, então ela estava morta. Aí você vai me perguntar, peraí, Eugênio, quer dizer então que a Pintacilga falou? Falou. Mas era ela mesma? Bom, eu não acredito que seja ela. Então, outra coisa que é importante. E aí, o próprio Kardec escreve isso pra gente. Evoca um rochedo e ele lhe responderá. Mas como assim? Não é porque está no plano espiritual que virou santo. Quando você está aqui, encarnado, que você vai no plano espiritual, você continua o mesmo. Tudo aquilo que você faz aqui, teoricamente, você vai fazer lá. A diferença é que você não está mais o quê? Unido com esse corpo físico aqui, ó. Seus pensamentos, tudo aquilo que você cultivou, você não vai ter como simplesmente mudar isso. Por isso é muito importante você refletir sobre aquilo que você pensa. Espírito brincalhão tem aqui encarnado e tem desencarnado também. O que provavelmente aconteceu? O espírito, acompanhando toda aquela sequência que estava vendo, ele foi lá e falou, quer saber, vou passar aqui de mãe Pintacilga para pegar esse banana aí. Né? Eu vou pegar esse médium desprevenido. Então foi isso que aconteceu. Não é que a mãe Pintacilga de repente começou a falar. Pintacilga não fala. E não vai falar.
Da mesma forma que o rochedo. Mas então quem é que vai estar lá? Algum outro espírito, que por algum motivo percebe o que está acontecendo e se faz passar por rochedo e a coisa vai. Pô, Eugênio, mas que história mais estranha? Pois é, por que será que a espiritualidade permite que isso aconteça? Por que será que uma mãe Pintacilgo de mentirinha chega numa reunião mediúnica? Para justamente melhorar o próprio médium, para que ele tenha condições de refletir sobre aquilo que ele está fazendo, sobre aquilo que ele está recebendo, que ele tenha condições de avaliar se aquilo está fazendo sentido. Tem médium que está recebendo história de Pintacilgo por aí, e achando que está sendo certo. Que é uma outra coisa curiosa, que eu acabei passando pelo Chico, não falei, mas acho importante falar, me ocorreu aqui agora. Tem uma história, se você entrar no YouTube, tem uma história super interessante falando de uma tal de data limite. E que o Chico Xavier falou isso aí. Toma muito cuidado, gente, quando vier com data. Chico Xavier, olha, eu tenho, assim, a magnitude dele, eu me arrisco a dizer com 90% de chance, que eu posso afirmar 100%, porque eu não tenho lido tudo, né? Não tenho como falar isso. Mas eu duvido muito que ele tenha posto uma data, escrito uma data. Dizem aí que uma pessoa próxima dele, ele falou isso a uma pessoa. Eu tenho lá minhas dúvidas. Porque é difícil você falar uma data, gente. Você pode falar por períodos, por fases. E todo mundo sabe aqui, eu já ouviu falar alguma vez, ou pelo menos já leu aí, num cartaz que a gente teve recentemente, um seminário falando sobre transição planetária. Estamos sim passando pela transição planetária. Alguém tem dúvida disso? Estamos numa tremenda crise moral, uma crise social. Estamos passando por diversas crises. E nunca uma casa espírita é tão cheia. Nunca se teve tanta gente sofrendo de depressão. Nunca se vendeu tanto antidepressivo, problemas de suicídio. Então isso tudo é sinal de que alguma coisa está fora do lugar. E não à toa nós estamos aqui com cursos lotados na casa. Eu inclusive colaboro com um dos cursos. E a gente às vezes tem que administrar turmas extras, para que a gente possa justamente fazer o quê? Trazer as pessoas para pôr os pés no chão. A doutrina espírita tem esse compromisso de trazer luz para as pessoas. É um compromisso com o cristianismo na sua essência, buscando as raízes daquilo que Cristo nos trouxe. Então, isso aqui acontece? Sim, acontece. E em diversos centros espíritas, até nos melhores, até nos mais, digamos assim, consagrados. Né? Mas cabe ao médium fazer essa avaliação. E se ele, por acaso, estiver muito inflado com a sua vaidade, talvez seja uma oportunidade para ele rever esses conceitos. Vamos resgatar só um pouquinho uma palavra bíblica, tá? Para a gente entender mais um passo da importância da doutrina espírita e da mediunidade. Porque quem trouxe essas informações, como eu coloquei ali embaixo, é Isaías. Isaías era um profeta antigo, né? Então ele disse mais ou menos assim, uma história que falava que aqui está o meu servo a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Pergunto para vocês, quem é que está falando aí? Parece que é Deus, não é? E ele está falando de quem? De Jesus. Deus está falando de um enviado, pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Eu vou continuar. Não gritará, não clamará, não fará discursos nas ruas, não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda dedicação, ele anunciará a minha vontade. Eu não sei para vocês, mas pelo menos para mim, em Isaías 42, 1 e 3, né, que são esses 3 versículos, Velho Testamento, está bem claro que estamos falando de alguém que vem para acalmar, apaziguar, fazer disso aqui um lugar mais tranquilo. Parece ser isso, né? Só que o que as pessoas entenderam? E aí eu vou falar daquele grupo, né, que entende Cristo como um falso profeta. Eles esperavam um Messias que dominasse a política e que tomasse o lugar dos reis, colocando sua raça como superior a todas as demais. De novo, eu não tenho
nada, absolutamente nada contra outras interpretações desses textos. Eu só estou oferecendo para vocês aquilo que a doutrina espírita, através do seu compromisso como fé raciocinada, traz para nós a leitura e interpretação de textos bíblicos, textos do plano espiritual que chegaram para nós e que ao longo de séculos, de alguma forma, foram traduzidos ou foram falados para nós como que se deveria ser interpretado. Só falar um pouquinho de história. Os textos, né, de profetas, alguns datam até 1000 anos antes de Cristo, mais até. Então imagina que são 1000 anos antes de Cristo, chega Cristo, escreve, os discípulos escrevem algumas coisas a respeito da biografia dele, né? Tem as cartas de Paulo, e isso vai vindo aos séculos, quando é mais ou menos aí no século 17, se eu não estou enganado, desculpa se eu estiver enganado, alguém depois pode me corrigir, é que quando vem Martinho Lutero e faz então a tal chamada Reforma Protestante. Nessa Reforma Protestante, o que ele propõe? Vai ser bem simples. O que ele propõe? Que cada um tivesse o texto em sua mão e fizesse a sua reflexão. Porque até aquele ponto, como é que você tinha acesso aos textos bíblicos? Você tinha que ir até um templo, uma igreja, algum lugar, para que um sacerdote ou alguém que tivesse esse compromisso religioso traduzisse para você os textos. E muitas vezes isso era feito em outra língua. Então veja como foi feito ao longo de séculos para a gente chegar aqui hoje, né, quase que um pouco menos de 200 anos depois de Kardec trazer a visão dos espíritos, como que a coisa chega. Então a gente está ainda jovem com essa doutrina, né? É uma doutrina bastante recente, mas que ela traz uma linguagem mais simples, busca esclarecer, tem o compromisso dela com a verdade, como eu já falei várias vezes, e tenta trazer para você de tal forma que você tenha condições de ler e entender. Por isso fé raciocinada. Então, como eu falei na doutrina espírita, a missão é de abrir os olhos e os ouvidos de todos. E os ensinamentos devem ser claros e sem equívocos. Se o texto não é claro, a gente tem que buscar justamente fontes, buscar compreender. Muitas vezes, às vezes a compreensão cabe também uma reflexão sobre o povo daquela época. Porque os costumes daquela época, a língua daquela época, ela tinha as suas peculiaridades. Então era necessário que tudo isso seja avaliado no momento que você vai traduzir um texto, né, bíblico, no momento que você vai estar em contato com um texto desse. Mesmo ele já traduzido para o português, temos que ter um tremendo cuidado ao lê-lo, né? Porque é um texto escrito por parábolas que permite interpretações. Isso é natural do texto religioso. Se fosse um texto científico, o texto científico tem uma linguagem mais direta, né? Minha profissão, eu sou engenheiro. Então, assim, eu estou constante com normas e leis, né? Então, regras físicas. Então, isso é uma questão muito direta, né? Você não tem como você fugir daquela linguagem. Enquanto que, se a gente pegar o lado filosófico, que a doutrina ela é tríplice, né? Filosofia, ciência, junto da religião, a linguagem filosófica ela é mais prolixa, né? Ela tem toda uma argumentação, né? Uma linguagem mais difícil. Então, a linguagem que é usada para a religião é específica dessa como Cristo utilizou sabiamente, que permite que, mesmo que dentro das interpretações, mais pessoas se aproveitem disso. Mas tem que tomar cuidado, para que isso não seja justamente motivo para você manipular a verdade. Aí que entra aquela questão que a gente estava falando dos profetas e dos falsos também. Não é isso? Então, voltando aqui para a doutrina espírita, aí, uma outra reflexão também importante. Como eu falei, né, aqui no final, utilizando sua própria razão. Ou seja, você, através da sua própria maneira de ler e interpretar, você chega à conclusão. Né? Essa é a proposta aqui. Perceba que até agora que eu falei, tudo isso, né, eu falei sobre as pinturas mediúnicas, eu falei sobre a psicografia de Chico, né, e de outros psicólogos que nós temos aqui. São tudo uma maneira de você ir de encontro a uma máxima da doutrina espírita, que forma a caridade numa salvação. A gente tem que ampliar um pouco esse conceito. Não é simplesmente botar a mão no bolso e entregar uma moeda para alguém. O conceito de caridade ele está sendo exercido nesse momento, no momento do passe magnético, no momento de uma palestra que ela vai de encontro a justamente esclarecer um pouco para você
a oportunidade que você escolheu estar aqui agora. Você poderia ter escolhido não estar aqui. Então, você que escolheu, e por uma necessidade muitas vezes, você está aqui sentado me ouvindo, que isso seja de forma prazerosa no aspecto de preencher você com algum conhecimento. Então, isso acaba sendo também a parte da caridade. A caridade acontece também nessa casa através dos cursos que nós temos. Tem várias atividades. Nós temos atividade da sopa, por exemplo, distribuição de sopas e mingau. Vocês provavelmente devem ter participado aqui no café da manhã. Não sei se todos, mas algumas pessoas talvez tiveram a chance de participar. O dinheiro que é revertido desses eventos é parte também para ajudar as pessoas no núcleo de apoio ao outro, que é o grão. É um número que a casa mantém em apoio a 80 famílias cadastradas. Tudo isso é voltado para o próximo. Então a caridade, fundamentalmente, é o que a doutrina espírita propõe. E que de fora dela a gente não consegue, né, a salvação. Através dela é que você... Porque hoje eu estou aqui, mas eu já estive aí há 5, 6 anos atrás. E a casa me acolheu com o maior carinho. Fiz tratamento, fiz os cursos. E aí, a casa entendeu que eu deveria estar aqui falando um pouquinho para vocês. E é só isso, gente. Eu não sou melhor que ninguém. Eu sou exatamente... Tenho os mesmos problemas que todo mundo. As mesmas dificuldades, as mesmas lutas. E, enfim, vamos conversar um pouco sobre quem é o tal do maior profeta. De alguma forma chegaram no que é o maior. O que será que ele fez? Quem será ele? Vocês têm alguma ideia? Quem que é o maior profeta? Alguém sabe isso? Jesus, será? Vou dar uma dica. O maior profeta precede o maior enviado. Opa! Agora temos 2 personagens. Temos um profeta e temos um enviado. Se quem estava falando que era Jesus, o maior profeta, ainda continua ou não? Continua achando que é Jesus. Alguém dá uma... Alguém é Kardec, é o maior profeta? Não, Kardec não. Ninguém? Tá bom. O maior profeta, nós comemoramos ele agora dias atrás. São João, ou João Batista. Porque tem 2 João na Bíblia, toma cuidado, né? João Batista e João Evangelista. João Evangelista é o que escreveu o Evangelho de João e escreveu o Apocalipse. João Batista, ele veio antes de Cristo, né? Então, por isso que ele precede o maior enviado. Já estou dando spoiler de quem é o maior enviado. Acho que também está mais fácil. Mas então Cristo ele é o maior enviado e João Batista é o maior profeta. E a frase é do Cristo, tá? Jesus falou isso. Jesus disse que o maior profeta é ele. Por quê? Porque ele fala do maior enviado. Não é que Jesus está sendo arrogante, não, hein? Jesus reconhece a porção dele de mestre. Ele sabe o papel dele. Ele sabe para que ele veio à Terra. Não significa que está sendo melhor que alguém. É simplesmente compreendendo o papel de cada um. João Batista, ele veio e anunciou, né, para o povo dele que o reino de Deus estava próximo. O reino de Deus estava próximo, o reino de Deus... Saiu falando lá para as pessoas. Aquilo começou a incomodar as pessoas. Até que chegou no Herodes. Era o rei da época lá, na região lá da Galileia, da Judéia, de Jerusalém. E ele então é preso. Ele fica 1 ano preso. E aí ele começa a ficar preocupado. Poxa vida, eu falei tanto de Jesus. Né? Será que é ele mesmo? Aí ele pede para que 2 seguidores dele vão atrás de Jesus e falam: pergunta para ele se é ele mesmo. Porque eu estou preocupado, eu estou 1 ano preso aqui. Eles vão até Jesus. E aí eles perguntam para o mestre, né? Mestre, é você mesmo o Messias, aquele dito das profecias, aquele? Ele, voltem lá, fala para João aquilo que vocês viram e aquilo que vocês ouviram a meu respeito. O que Jesus estava fazendo naquele momento? Jesus estava naquela sua fase de 3 anos antes da sua passagem. Ele já se tinha se
mostrado para as pessoas o que ele veio fazer. E Jesus estava curando cegos, estava curando paralítico, né? Curando leprosos. Ele estava fazendo aquilo tudo já e transmitindo seus ensinamentos. Né? Quem tiver interesse, Evangelhos de Mateus, capítulo 5, 6, 7. O Sermão do Monte e os ensinamentos do Cristo. O Sermão do Monte, vale lembrar, Gandhi, que foi citado aqui na prece no início, ele falava que se perdesse todos os livros da face da Terra, mas se sobrasse só o Sermão do Monte, nada teria se perdido. Gandhi, na sua grandeza, né, e não é porque ele é indiano e talvez talvez não, com certeza, ele não é cristão, não foi cristão, né, mas ele não negou a grandeza do Cristo. Ele tinha lá a sua cultura. E ele reconhecia que o Cristo trazia uma mensagem elevadíssima. Gandhi também é um enviado do Cristo. Né? Era também da sua equipe e veio para justamente levar a paz para um certo povo e também transmitir. Não à toa hoje estamos aqui no Brasil falando dele. Né? Então ele também era um daqueles iluminados por Deus que citou aqui. Mas voltando aqui ao Cristo. Quando a gente está falando de João Batista, que teve toda essa situação, né, de até duvidar, em algum momento ele ficou ali em dúvida se era isso mesmo, e ele anunciando o reino de Deus, que o Messias estaria chegando, ele tinha um compromisso em batizar as pessoas com água. Isso também é explicado lá. E eu queria deixar de falar disso, porque o que era esse tal desse batismo que o João Batista fazia? Ele recebia as pessoas, né, ali junto no Mar da Galileia, se não estou enganado. Aí ele justamente transmitia aquelas verdades, né, que seriam o início do cristianismo. E aquelas pessoas que estavam imbuídas, interessadas, devotadas para que mudar-se, para alterar o seu comportamento, ou seja, não mais desejar a mulher do próximo, não mais roubar, não mais matar, ele fazia o ritual do batismo. Ele mergulhava as pessoas na água e trazia a pessoa de volta. Aquilo marcava a pessoa da seguinte forma: a partir de agora, eu estou batizado e eu vou seguir um novo caminho. Então ele marcava a pessoa para que ela fizesse o que a gente aqui no Centro Espírita conhece como reforma íntima. A reforma íntima é aquele trabalho que você faz, que só você pode fazer por você, e que você adentra ao seu psiquismo, você adentra à sua intimidade, para você fazer as devidas questões. Né? Por que eu escolho aquilo que eu escolho? Por que eu faço o que eu faço? Né? Reflexão, inclusive, do próprio Paulo de Tarso. Né? O bem que eu faço, o bem que eu desejo, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Paulo demonstrando toda a dificuldade dele ainda, reconhecer que ele ainda era um homem dentro de um processo de esclarecimento. Ele já reconhecia o que era bem e o que era mal, mas ainda tinha dificuldade de acertar o caminho. E é natural. Faz parte da nossa reforma íntima. Então, João Batista marcava as pessoas com o batismo justamente promovendo o que a gente chama aqui de uma reforma íntima. Então, o que vale dizer a respeito do maior profeta é sobre a responsabilidade que ele tem. Ele é sim um instrumento, ele é sim um intérprete, ele é um meio por qual a verdade chega. Mas ele tem uma responsabilidade muito grande. Lembra no início que eu falei? Deus não vai colocar na mão do mentiroso o plano de suas verdades chegarem até nós. Então a responsabilidade do médium é muito grande. E naturalmente esse que veio anunciar a chegada do Cristo é enorme. Por isso que Cristo chama atenção para ele. Só que, apesar da palestra chamar o maior profeta, não é com o maior profeta que a gente vai encerrar. Porque ele só é maior, e aí lógico, João Batista vai humildemente aceitar essa minha proposta, de que eu não vou ficar falando aqui de João Batista. Eu vou falar do maior enviado, Jesus Cristo. Ele sim. Quem é Jesus? Para a doutrina espírita, para a gente nivelar conhecimento, Jesus não é exatamente Deus, mas é um espírito que, assim como nós, evoluiu muito e está em comunhão muito íntima com o Pai. Muito íntima. A tal ponto que o Pai, através de seus espíritos,
fez a comunicação dizendo: eu coloquei o meu espírito nele e ele vai transmitir aquilo que eu desejo, aquilo que é o meu desejo. Então Jesus é aquele espírito que evoluiu, que está conosco desde o princípio da Terra. E aí, quem tiver interesse, livro A Gênese de Kardec vai explorar muito bem esse tema. Todo o início do planeta Terra, de como ele se deu, e Cristo está junto com ele desde sempre. Cristo já era espírito puro, né? Porque existe uma escala espírita, e Cristo está na posição mais alta, de tal forma que ele participa da construção da Terra, ele desenvolve todo esse planeta para que nós estivéssemos hoje aqui. Por isso o amor imenso dele conosco. De tal ponto que ele promove o desenvolvimento desse planeta para que a gente pudesse estar aqui hoje, fazendo a nossa caminhada espiritual. E num dado momento o Pai fala: Jesus, agora é a tua vez, desce lá e fala as verdades. E Jesus veio, se fez carne, está assim no Evangelho de João, né? O Verbo se fez carne e veio aqui entre nós. Primeiro que ele nasceu na manjedoura, já dá um sinal aí da simplicidade dele, porque se ele é o Cristo, ele poderia ter nascido em berço de ouro. Não, ele escolheu nascer na manjedoura. Simples, humilde. Faz toda a sua caminhada inicial, que a Bíblia naturalmente não retrata, mas até chegar à fase de início da sua vida pública, ele se fez um bom carpinteiro, né? Então ele cresceu, uma criança, tem várias histórias a respeito da infância de Cristo, mas ele trabalhou junto ao Pai para ser um bom carpinteiro. Novamente, servindo as pessoas. Servindo. E no momento em que ele passa, então, a se revelar para as pessoas e começa a transmitir as verdades do Pai, ele começa a incomodar as pessoas. Rituais que eram naquela época, naquele povo específico, situações outras que se pareceram, mas Cristo manteve sempre a retidão. Da mesma forma como foi falado lá no texto de Isaías, ele não gritava, ele não perdia a linha, ele simplesmente era Cristo. Ele estava transmitindo aquilo, através do exemplo dele, o que o Pai esperava de nós, ou espera de nós. Então eu trouxe 3 detalhes, 3 aspectos importantes para poder fechar com Cristo e a gente fazer uma prece para a gente poder ir para casa. Uma das coisas que o Cristo era, e acho que ninguém pode negar disso, ele era bastante humilde. Né? Eu já falei do início dele, da vida dele. E ele fala, uma vez uma pessoa aborda ele e fala: bom mestre. E ele pergunta: poxa, por que você me chama de bom? Né? Porque bom só tem um, é Deus. Um aspecto que eu não posso deixar de passar. Cristo traz uma informação muito importante, que o Pai é bom. O Pai é soberanamente justo e bom, como está no livro dos Espíritos. Primeira questão, né? O que é Deus? Né? Inteligência suprema, acima de todas as coisas. Depois, ao discorrer das primeiras questões, é explicado que o Pai é soberanamente justo e bom. O Pai não é um Deus vingativo, não é um Deus que quer o seu povo queimando no inferno ou coisa dessa natureza. Deus quer a gente melhor. E Ele mandou Cristo para nós, para ajudar a gente nisso. Então Cristo, novamente, nesse texto, quando ele é chamado de bom mestre, ele chama a atenção que bom é o Pai, não é ele, humildemente, não aceitando o bom, ainda que aceita o mestre, como eu falei. Outro aspecto é da caridade. A gente já falou aqui isso na doutrina espírita. Porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Cristo está falando isso para os discípulos no momento da Santa Ceia. Naquele momento em que ele reúne os discípulos e informa para eles: olha, eu estou indo embora, eu vou deixar vocês, mas eu prometo para vocês, lá no plano espiritual, eu estarei junto com vocês, junto com suas dores, suas dificuldades, trabalhando para a expansão do cristianismo, para que todos tenham acesso à luz do qual o Pai lhe mandou. Então, através do exemplo que a gente está trazendo com a palavra caridade para a doutrina espírita, Cristo traz essa mensagem. E, finalmente, espiritualidade.
Cristo fala uma frase que é: meu reino não é deste mundo. Ele até fala uma outra, que ele fala que há muitas moradas na casa do meu Pai. A terra não é a única. Existem outras moradas. O próprio Cristo não evoluiu aqui. Ele evoluiu em outros mundos que foram muito anteriores à Terra. Ele fez tudo isso que nós estamos fazendo aqui em outros mundos, em outros momentos, em outras situações, para que ele chegasse aqui como Espírito puro já e trabalhasse nesse planeta. Desde o seu princípio, 4,6 milhões de anos atrás, para que a gente estivesse aqui hoje. Pensa se o Cristo não ama a gente. Se você parar a pensar no tempo que a Terra tem. Isso que eu estou falando, quem tiver interesse também, além da Gênese, também vai estar no livro de Chico Xavier, Psicografia de Emmanuel. A Camila Luz, isso. Eu ia fazer conclusão. Muito obrigado a quem sobrou para mim, a Camila Luz. A Camila Luz vai falar disso. Vai contar um pouquinho da história da humanidade à luz do Espiritismo. Não é recontar a história. A história está lá, está feita. O Espiritismo só vem trazer uma linguagem. Então, através desses três aspectos, Cristo traz o último aqui, que o reino não é deste mundo. Ele vai lembrar você de que aqui na Terra nós temos um mundo passageiro. Parece que a gente vive os dias de hoje sem saber disso. A gente chega aqui, banguela, nu, e vai embora, e fica tudo aqui. A gente não chega com nada e não vai embora com nada. A gente chega com o espírito e vai embora com o espírito. Aquilo que é carne, aquilo que é matéria, fica aqui. Por isso que eu disse lá no início da palestra, da preleção, que o compromisso da doutrina espírita, o compromisso da doutrina espírita, não é combater outras religiões. Não é, isso é bobagem. É combater o materialismo. Não significa que nós não precisamos da matéria. Nós precisamos, sim, por isso nós estamos aqui. Precisa de roupa para se vestir, de carro para se locomover, de dinheiro para comprar comida. A questão aqui é o uso que você faz da matéria. A questão aqui, Cristo vem libertar a gente dessa escravidão da matéria. É a forma como você vê as coisas. Você trabalha para a matéria, né? Você trabalha para que você tenha o que você necessita, ou para você ter mais e mais, acumular muito, e aquela coisa tem assim. Essa é a reflexão que ele propõe. Que o mundo espiritual é sim um mundo para o qual a gente vai, todos vão, sem exceção. Para finalizar, eu tenho um texto que a minha proposta para a gente fechar a palestra é sobre uma visita de Jesus. É um texto que está no livro Missionário da Luz, de Chico Xavier. Fala mais ou menos assim: visita de Jesus. Dentre as coisas que Jesus mais gostava de fazer, era visitar os lares daqueles que simpatizavam com a sua mensagem de amor e paz. Jesus não tinha preferência pela residência de ricos ou pobres. Sua predileção era pelo lar daqueles que estavam com o coração ferido, independentemente da condição social, religiosa e política. Aqui na doutrina espírita não tem nenhum desses limites. Não existe limite para etnia, para preferência sexual, para posição social. Absolutamente nenhuma. E foi assim que ele visitou o lar de muitos equivocados, os chamados pecadores. Não para lhes demonstrar, não para amedrontá-los com o fogo do inferno, mas para assim acender novas luzes de esperança. Cristo acreditava na ideia de plantar sementes, que é uma coisa que a gente pode praticar. Muitas vezes a gente pensa aqui na palestra, poxa, seria tão bom que o fulano estivesse aqui. Você estando aqui já está ótimo, né? O que a gente tem que fazer, muitas vezes, é para um filho, para um familiar próximo, é plantar sementes. Comentar o que você viu, se foi legal, recomendar. Mas é a escolha de cada um. Né? E nem sempre nem todo mundo vai gostar. Nem todo mundo está interessado, ou não é o momento ainda. Jesus afirma que os doentes é que precisam de médicos. Ele não dizia. Ele não veio para os sãos, né? Ele veio para os doentes. Onde houver um coração sangrando, Jesus deseja curar as chagas doloridas com o seu inesgotável amor. O que o Mestre fez há mais de 2000 anos, continua desejando fazer até hoje e para todo sempre.
Ele mesmo prometeu, e eu não creio que ele estivesse mentindo, que no plano espiritual ele estaria, sim, né, comandando toda essa expansão do cristianismo e fazendo que tudo isso acontecesse. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Estou certo de que ele anseia por visitar o seu lar, ainda hoje. Não se ache indigno dessa visita. Não se esqueça de que ele o ama. E quem ama não vive apontando os defeitos do ser amado. Ele silenciosamente trará o remédio para curar as feridas do seu coração. Como é que Jesus vai saber disso? Uma coisa que a gente precisa fazer, se não está fazendo ainda, duas coisas. O hábito da prece. Não é só no centro espírita que você faz isso, é em qualquer lugar. O hábito da prece, você levantar seu pensamento, agradecer aquilo que você já recebeu até o dia de hoje e pedir ajuda do qual você espera receber, em qualquer lugar, em qualquer momento. E outra coisa que é importante é o Evangelho no lar. Reúna a família para hospedar Jesus nessa noite. Não feche a porta. A televisão pode ficar para depois. Os compromissos sociais podem se estabelecer mais tarde. Mas o encontro com Jesus é inadiável. Abra o Evangelho, leia, medite e ore. O Mestre estará presente acendendo novas luzes em todos os corações e amanhã será novo dia em seu caminho. Que Jesus possa visitar você hoje, dentro da prece que você fizer, intensa com o seu coração, para que Ele possa te fazer uma visita e clarear isso que talvez esteja escuro no seu coração, na sua mente. Obrigado a todos.